Como lidar com um sentimento que todos temos, mas nem sempre admitimos? Questões também sobre os extremos evolutivos dentro da caminhada do espírito imortal. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. E já vamos logo começando respondendo a pergunta da Wanda Silva. Áureo, se nossas encarnações têm a finalidade de resgate e evolução espiritual, o que viemos resgatar na nossa primeira encarnação? Wanda, nós temos que pensar que as encarnações, elas nos proporcionam experiências. Nem tudo é uma questão de resgate, de expiar faltas passadas. O espírito vai amadurecendo, aos poucos vai expandindo o seu livre-arbítrio, o seu senso de moralidade, e os chamados resgates e expiações também estão extremamente relacionados com a capacidade que o ser tem de discernimento. Então, nas nossas primeiras encarnações, dentro do chamado reino hominal, essa nomenclatura proposta, que o princípio inteligente ele passa por todos os reinos da natureza. Então, quando nós começamos a ter as nossas primeiras experiências no reino das humanidades, ainda não há expiações nesse sentido do termo. Há experiências, há amadurecimento. Agora, conforme vai crescendo o senso de moralidade, o discernimento entre o que é correto fazer, entre o que pode ser prejudicial ao outro, e nós, por apegos aos instintos, por erros de julgamento, cometemos deslizes que já poderíamos fazer diferente, aí sim a própria lei divina vai gerar mecanismos que nos façam confrontar com experiências que nos gerarão uma reflexão sobre isso. Mas isso vai acontecendo ao longo da caminhada. Nem tudo, portanto, é resgate. O principal são as experiências que aqui vivenciamos. A segunda pergunta é do Carlos Martins. Em algum momento o espírito atinge o estado de perfeição, o próximo a isso? Caso sim, o que acontece com este espírito? Carlos, é claro que nós não temos respostas para todas as perguntas. E até uma vez um rabino falou, um rabino muito sábio, disse que nós estamos mais próximos de Deus quando fazemos perguntas, e não quando temos todas as respostas. O que os espíritos nos ensinam, talvez o que está atualmente acessível ao nosso grau de amadurecimento, é que o espírito é imortal, que a evolução não tem fim, que a perfeição absoluta é destinada apenas à inteligência suprema, a Deus, a fonte criadora, como preferirmos nomeá-la. Inteligência que nós nem conseguimos ainda compreender em todos os seus aspectos. Mas espíritos como nós, seres individuais que crescerão ao longo de uma jornada sem fim, atingirão estágios evolutivos próximos à perfeição, mas seria uma perfeição relativa, porque jamais poderemos igualar a inteligência suprema do universo. Quando o ser atinge esse estado, ele irá justamente cooperar com esta inteligência para que o universo se mantenha em harmonia, porque os seres que atingiram estes ápices evolutivos já conseguem agir em total harmonia com as leis divinas. Alguns argumentam até que eles nem teriam mais livre-arbítrio, de tão harmonizados com a lei. Mas isso é uma questão de interpretação, porque ainda restarão as características individuais de cada criatura que ela forjou ao longo de uma jornada de muitos desafios, de muitas dores, de sofrimentos que a direcionaram para um estado de glória, de felicidade indescritível e absoluta que durará para sempre. Não é um estado de ociosidade, porque isso seria um tormento. Uma grande interpretação equivocada que algumas religiões tradicionais
fazem, é claro que temos que respeitar, mas não podemos aceitar esta ideia de um céu, de uma eternidade ociosa. Isso seria um grande tormento. Algumas pessoas até têm medo dessa ideia de eternidade, porque acham que vai ser sempre uma mesmice. Mas não, experiências incríveis, experiências diferenciadas, as coisas serão sempre renovadas. Enfim, nós não temos, na verdade, muita ideia de como será esse estado. Mas não podemos ter dúvida, uma gloriosa e absoluta felicidade nos aguarda. E para todos, sem exceção, nenhuma ovelha será perdida, como ensinou Jesus. O Márcio Silva pergunta: os espíritos que se auto-intitulam demônios terão algum dia o perdão de Deus? Serão alguns dias transformados como todos os outros? Haverá para eles a regeneração? Márcio, um ponto importante aqui, você questiona sobre o perdão de Deus. Deus nem precisa perdoar, porque Ele olha os nossos erros com muita naturalidade. Deus está acima de qualquer questão de gênero. É a infinita sabedoria do universo. Então Ele olha para os nossos erros. Nós falamos dessa forma, às vezes, por uma questão de limitação da linguagem humana. Mas o ponto é que erros são experiências de aprendizagem naturais à caminhada de qualquer ser. Quando olhamos aqui uma criança, sabemos que ela vai cometer imaturidades, cometer deslizes, um adolescente também, uma fase difícil em que muitas coisas são questionadas. Se nós já temos essa capacidade de fazer esta ponderação, imagine a inteligência suprema. E todos aqueles que estão em estágios aparentemente de encrustação no mal, que parece não ter fim, os que se auto-intitulam demônios, como você disse, chegará um momento em que o tédio, a falta de perspectivas, a dor, que também é um mecanismo para nos colocar de volta no fluxo evolutivo, chegará para este ser. Nem que seja de forma compulsória, a própria lei divina se encarregará de trazer experiências que o tirem desse estado. Ninguém ficará para trás, todos chegaremos num estágio de evolução que nem temos ideia, como disse. E o Jamerson Santos quer saber sobre os espíritos que são evoluídos, se eles são mais antigos. Se sim, quanto mais velhos eles são. Espíritos como Jesus, por exemplo. Jamerson, a gente não tem uma ideia muito clara dessa cronologia da evolução. Temos alguma noção. Você citou Jesus no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Emmanuel descreve a formação do nosso planeta Terra e fala como Jesus já atuou desde este início, junto com uma pleiade de espíritos muito avançados, manipulando energias poderosas que forjaram o nosso planeta lá no início. Então, veja, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já tinha essa condição. Então, provavelmente, os mundos em que Jesus encarnou, quando estava no estágio evolutivo que nós estamos agora, estes mundos já nem existem mais. Mas respondendo à sua pergunta, sim, os espíritos mais evoluídos geralmente são seres muito mais antigos, porque a fonte criadora está sempre criando, nunca está inativa. O princípio inteligente está sempre sendo inserido nesta torrente de evolução que começa nos reinos inferiores da natureza. Então, seres que tiveram mais experiências, que viveram mais aprendizados, encarnaram mais vezes, tendem, com certeza, a adquirirem um grau de evolução maior pela ação do tempo, da experiência e dos mecanismos da evolução. O Rafael Bispo pergunta sobre a inveja na visão espiritual. O filósofo historiador Leandro Carnal, ele disse certa vez que a inveja é um pecado escondidinho, ou seja, a maioria de nós não consegue nem admitir que sente isso. Mas o que é, afinal, a inveja? Inveja não é você ambicionar uma realização, um bem, uma qualidade de alguém.
A inveja se caracteriza não pela admiração que você tenha por algum feito de alguma outra pessoa. Aliás, quando admiramos alguém, quando admiramos a qualidade de alguém, isso fala muito sobre nós mesmos, porque se você está admirando, é porque você tem aquilo de alguma forma já dentro de você, porque senão não conseguiria nem reconhecer isso no outro. Mas a inveja ocorre quando, geralmente inconscientemente ou conscientemente, não nos sentimos capazes de conseguir os mesmos feitos. E aí atua um mecanismo de defesa do ego, passamos a desejar o mal para aquela pessoa, nos sentirmos felizes se a pessoa se dá mal, ou passamos a menosprezar os seus feitos, as suas realizações, os seus bens, que são objeto da nossa inveja, para que, de alguma forma assim, nos sintamos melhor. Os efeitos da inveja no cérebro já foram detectados por meio de exames de imagem que, quando sentimos inveja, são ativadas as mesmas áreas que no cérebro tratam da dor física. Então vejam, inveja realmente causa dor. E quando o invejoso percebe que a pessoa objeto da sua inveja se deu mal de alguma forma, são ativadas áreas no cérebro relacionadas ao prazer. A energia da inveja é extremamente densa, ela deixa sua aura numa coloração parda, numa coloração muito escura, densidade densa. Isso vai te deixar, vai abrir uma brecha para a influência espiritual, que pode fazer com que este sentimento seja ainda mais aguçado, porque os espíritos encarnados interessados em nos desequilibrar, eles atuam nos nossos pontos fracos. Então, se perceberem que você está estimulando isso, vão aguçar ainda mais, interessados muitas vezes em sugar sua energia ou te manipular das mais diversas formas. Temos até um vídeo que fala sobre a fofoca e a obsessão espiritual. E o sentimento raiz que gerou o comportamento da fofoca, considerando o caso que tratamos neste vídeo, o sentimento raiz que estava por trás foi um profundo sentimento de inveja pela vida de outras pessoas. Porque a pessoa não conseguia se ver capaz de construir algo bom para ela. Como podemos lidar com este sentimento? Primeira coisa, e aliás isso vale para todos os outros pontos que você quer melhorar na sua personalidade, sempre precisamos partir do pressuposto que é necessário admitir que temos isso. Enquanto não admitirmos, enquanto não integrarmos esta sombra, usando uma terminologia da psicologia, que é muito comum também hoje em dia, enquanto não trazermos isso para o nível consciente, temos este ato de humildade, não conseguiremos superar. E podemos então dar um passo além, depois de admitir, procurar entender este sentimento, analisar friamente o que te levou a sentir esta inveja. Às vezes nessa análise você vai conhecer muitas coisas sobre você, mesmo que não havia percebido antes. Analisando o que motiva a sua inveja, você pode perceber às vezes coisas que a sua alma está pedindo e você não está dando atenção. Às vezes neste processo de autoconhecimento, para entender melhor o porquê, nem sempre, mas às vezes vamos precisar até de auxílio profissional, de psicoterapia, para atingir este grau de compreensão de por que você está dando alimento, dando energia a esse tipo de sentimento que vai te fazer tão mal. Neste processo de autoconhecimento, seremos também levados a uma reflexão importante, a pararmos de nos comparar tanto aos outros. Isto terá um efeito muito impactante na nossa autoestima, no nosso senso de amor próprio, que não é egoísmo. A autoestima é a base da saúde mental. Então, quando paramos de nos comparar, a nossa sensação de bem-estar e felicidade é impactada imediatamente. Nosso senso de felicidade,
para espíritos do nosso nível ainda é muito influenciado pela comparação que fazemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas podemos substituir este senso de comparação com um conhecimento melhor sobre nós mesmos, sobre aquilo que buscamos, sobre a vida em seus aspectos espirituais, que nos remetem a perguntas mais profundas sobre os porquês, os grandes porquês da vida, por que estamos aqui, qual é o sentido desta passagem neste corpo físico. Quando começamos a relativizar e relacionar esses conhecimentos com o alvo deste nosso sentimento de inveja, tudo tende a ficar mais claro, tudo tende a perder a importância que podemos estar dando a mais do que esse assunto merece. Podemos substituir o sentimento de inveja por um sentimento de admiração sadia. E também uma outra virtude que vai ajudar muito é a humildade, porque a humildade te ensina que você tem limites, que você tem potencialidades como qualquer outra pessoa, que sempre haverá alguém em condições mais avançadas, com qualidades maiores, assim como haverá sempre alguém que sabe menos do que você, e todos juntos nos ajudando a atingir patamares maiores de evolução. Mas a humildade traz esta lucidez que tanto vai nos ajudar a não sentirmos mais inveja, ou quem sabe irmos diminuindo por meio dessas reflexões. Mas vejam, é um processo que precisa ser construído. Demanda esforço, demanda reflexão, demanda autoconhecimento, mas é totalmente possível e vai te fazer muito bem. A Luciene Silva pergunta sobre outro sentimento que tem um efeito espiritual semelhante. Ela fala sobre o medo, quais seriam as consequências espirituais. O medo, Luciene, antes de tudo, é uma emoção humana básica, biológica. Nós somos forjados pela própria evolução biológica a sentirmos medo, porque o medo é uma baliza importante, atua no instinto de preservação, conservação da espécie. Mas quando somos dominados por este instinto, ainda hoje, quando a nossa inteligência, nosso amadurecimento espiritual já nos dá a condição de dominar este medo, não extingui-lo, porque o corajoso também sente medo, mas ele não se deixa paralisar por ele. Mas o medo, quando bem equalizado sim, porque é como se tivesse um botão de volume. Se você deixar ele muito alto, o prejuízo será intenso. Agora, se baixarmos um pouco o volume do medo, deixarmos a inteligência, a racionalidade, a espiritualidade falar mais alto, ele vai servir apenas como uma baliza para nossos comportamentos, nos gerará prudência, calma, tranquilidade, para seguirmos no caminho correto. Agora, assim como manipuladores encarnados que podem estar próximos de você vão utilizar o seu medo e a sua culpa para você ser direcionado a fazer o que eles querem, no mundo espiritual, o medo também é muito utilizado por espíritos que querem te fazer mal, querem às vezes te escravizar, espíritos que querem te manter sob domínio consciencial. Espíritos que chegam no mundo espiritual sem muitos conhecimentos, sem saber direito o que está acontecendo, morrendo de medo, às vezes, de seres que se plasmam com uma outra aparência e deixam esses espíritos apavorados, têm a sua vibração espiritual tão rebaixada que ficam totalmente à mercê dessas criaturas perversas. Qual o antídoto para tudo isso? O principal antídoto para o medo é o conhecimento. É buscarmos avançar no entendimento de questões importantes que, por meio natural do avanço da racionalidade, do progresso intelectual, do entendimento, do discernimento, nos desarmarão gatilhos de medo cada vez mais. Ele ainda estará presente por um bom tempo, mas não mais nos dominará. Um outro ponto, uma outra reflexão que nos ajuda muito a dominar o medo, com certeza é a fé.
A fé, esta certeza de que estamos sob o amparo de seres muito sábios, que dirigem a evolução da humanidade, que cuidam de cada um de nós, que nós passamos por experiências que precisamos para o nosso crescimento, mas que tudo tem um sentido. E o amadurecimento espiritual nos remete a essas reflexões, a esta sensação de que há um poder superior cuidando de todos nós, que a nossa vida tem um sentido. Isso é muito poderoso, não só para a nossa saúde mental, de uma forma geral, mas também para neutralizar o sentimento de medo, que é algo ainda tão comum na nossa humanidade. E aos poucos também, enquanto humanidade, construiremos uma sociedade mais fraterna, mais justa, que também contribuirá muito para que as pessoas tenham menos medo, porque hoje vemos muitas pessoas com medo do amanhã, se terão como se alimentar, como sustentar suas famílias, um grande sentimento de competição entre as pessoas. Isso incendeia o sentimento de medo em todos nós. Aos poucos, com o avanço da regeneração, o terceiro milênio trará avanços sociais que também terão um impacto muito grande neste sentimento que tanto nos atrapalha o caminhar. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui neste vídeo de perguntas. Deixem aí nos comentários perguntas, coloquem a cidade onde vocês moram. Vou deixar na tela final aquele vídeo sobre fofoca e obsessão espiritual que eu citei, e vou deixar também um vídeo que fala sobre pintura mediúnica, fala sobre a trajetória do Gasparetto e também desenhos espirituais de residências de um mundo mais avançado. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!